Relatos da Pandemia retorna e dessa vez com alguém do nosso solo. Vamos conversar com Nelson Nizenbaum. Ele é médico, é escritor e é ativista. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, e foi o que me fez convidá-lo, é a forma como ele se comunica com as pessoas nas redes sociais. Então, ele traz informes, ele faz alertas, ele tenta dar a sua contribuição como pessoa do setor da saúde para as pessoas que o leem no Facebook. Nelson, agradeço demais a sua participação aqui no Relatos da Pandemia e vou te especular sobre o que nós estamos vivendo, mas por sua ótica, a ótica do médico, o médico que cuida. O que é que a gente pode falar desse momento agora? O que você tem para dizer, o seu primeiro recado antes da gente continuar com a prosa? Em primeiro lugar, Luz, é uma imensa honra estar aí com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e, evidentemente, estou à disposição de todas e todos para tentar divulgar a informação mais segura, mais correta, mais científica, para a gente ter ferramentas para lutar contra essa grande pandemia. Eu queria iniciar dizendo o seguinte: no último dia 7 de setembro, que eu rebatizei como o Dia da Independência, né? A gente viu o que aconteceu com esse país no feriado, e no dia 8 de setembro eu escrevi: nós vamos pagar um preço muito alto por esse Dia da Independência. Muito alto, muito alto, muito alto. Eu não sei exatamente quando vai chegar, mas, assim, essas viagens e aglomerações que aconteceram em 7 de setembro, eu não tenho a menor dúvida que foi o ponto que reacendeu a pandemia. Toda pandemia começa com um caso, né? Então, uma pandemia que estava em curso e que a gente estava numa descendente lenta, gradual, sustentada, sobre a qual a gente podia até ter algum otimismo. Naquele momento, esse otimismo foi rompido, porque você teve aglomerações no Brasil inteiro, e as pessoas viajaram de um lado para o outro, quer dizer, as novas cepas se misturaram, e certamente não haviam sido detectadas ainda, viajaram de um canto a outro do país, e ali, lentamente, começou, vamos dizer, ligou o pavio da bomba que ia estourar lá na frente. De fato, a curva começou a subir, a curva, entre aspas, oficial, começou a subir um mês depois, ou 5 semanas depois, porque a gente tem todo aquele retardo do prazo de transmissão, de incubação, de identificação, de diagnóstico, de confirmação do diagnóstico. Então, isso realmente leva, às vezes, até um mês para chegar na estatística. E isso sem contar, Lourdes, a brutal subnotificação que nós temos aqui no Brasil. Nós temos 2 tipos de subnotificação. Primeiro, aquele camarada que tem pouco sintoma ou nenhum sintoma e nem vai ao médico, não faz exame, não entra na estatística. Essa proporção é mais ou menos, para cada um sintomático, você tem 2 ou 3 assintomáticos, tá? Então, a gente pode dizer com segurança quase absoluta que para cada caso conhecido, você tem mais 3 ou 4 que são desconhecidos, né? E isso se confirma pelo número de mortes. Como, pelo menos na primeira cepa, a mortalidade global do vírus era de mais ou menos 0,7% dos acometidos, né? Então, se você tem 1.000 mortos, se você tem 1.000 mortos, você vai ter aproximadamente 120 ou 130 mil casos para você ter 1.000 mortos, né? Então, a conta é mais ou menos essa. Agora, com a nova cepa, tanto a cepa inglesa como a cepa amazônica e suas subvariantes, a mortalidade parece que está um pouco mais alta. Eu não sei exatamente se o vírus está matando mais ou se pela progressiva lotação do sistema de saúde, o vírus está encontrando equipes cada vez mais despreparadas, cada vez mais estressadas, cada vez mais carentes de equipamento, de fôlego e energia, mas essa mortalidade que era 0,7 parece que já passou de 1%. Então, a coisa está ficando realmente muito preocupante e eu não gosto muito de ser pessimista, dar mais notícias, mas, olha, o que nós vamos ver nas próximas 3, 4 semanas
é algo profundamente deprimente, arrasador. A gente está acompanhando as notícias agora. Então, aquilo que aconteceu em Manaus em dezembro, começo de janeiro, e que foi aquela comoção no país inteiro dos governadores se juntarem para ajudar pessoas físicas, tentando, de alguma forma, ajudar. Então, todo aquele drama que a gente viu em Manaus agora começa a se repetir em vários estados. E além da questão do oxigênio, da falta de oxigênio, que eu considero muito, muito emblemático isso, faltar o oxigênio é porque o negócio tá completamente fora de controle. A questão de São Paulo, o estado mais rico do país, está vivendo agora a falta de leitos. Né? Você tem uma fila que não anda. Essa fila, porque quanto tempo para isso explodir no país inteiro? A gente tem, se você tem, são 2, 3, 5 semanas que você chega no topo dessa escalada, o contágio é 2 semanas, mas o que é esse tempo? É a pessoa começar a ser atendida, a pessoa começar a vivenciar o tratamento? Como que fica isso? Olha, em geral, as pessoas começam a ter sintomas com essa nova cepa 2 a 3 dias após o contágio, né? A maioria evolui bem, né? A maioria, 70%, 80%, evolui bem com sintomas menores e acabam não demandando o sistema de saúde. Telefona para o médico amigo da família, ou vai a um lugar por conta própria, se automedica com essas porcarias todas aí que não tem função nenhuma, só faz a pessoa gastar dinheiro e perder tempo. Mas tem aquele camarada que vai evoluir de uma forma um pouco mais grave, e geralmente essa forma grave, os sintomas de maior gravidade vão aparecer em torno do 10º, 12º dia. Então, a gente tem esse atraso, né? Enquanto isso, aqueles assintomáticos que estão próximos desse que está mais sintomático estão andando para lá e para cá, carregando o vírus, contaminando cada vez mais pessoas, né? E o volume da bola de neve vai crescendo, de modo que a curva vai tomando um formato exponencial, né? E aqueles 2 pacientes que eram na semana passada, hoje são 4, na semana que vem são 8, na outra semana são 16, na outra semana são 32. E assim vai progredindo e assim vai saturando o sistema de saúde. Você acha que os governos locais e estaduais responderam de maneira adequada e rápida aos alertas que foram dados? De forma nenhuma, não houve resposta. A resposta, no momento que veio, nessas últimas semanas, é tarde demais. Como eu estou falando, os números oficiais eles refletem um atraso de 2, 3 semanas, né? A gente devia estar tentando fazer um lockdown em dezembro, antes do Natal. A curva já estava em ascensão. Já havia todos os sinais que a bomba estava ligada. Nós perdemos muito tempo, muito tempo. E eu posso te garantir, Lourdes, foi falta de vontade política, porque o conhecimento sobre a pandemia, as epidemias, ele é matemático, tem modelo computadorizado. Você põe os números para rodar no computador, ele te fala exatamente o que vai acontecer. Quando você vai precisar de oxigênio, quando você vai precisar de tubo, quando você vai precisar de máscara, de médico, fisioterapeuta, respirador, leito, qual vai ser o tempo médio de internação, custo, quantos casos vão aparecer. Isso é matemático, isso é muito bem conhecido. Essa pandemia ela não tem um modelo matemático diferente de outras pandemias respiratórias que já aconteceram no mundo. Então, ninguém pode alegar que é falta de conhecimento, falta de experiência, falta de informação. Foi falta de vontade. Nenhum governo de nenhum estado brasileiro correspondeu à altura. Claro, alguns foram um pouco melhores, mas, sem dúvida nenhuma, é uma situação que demandaria uma liderança sólida do governo federal. O governo federal é o grande gestor da saúde pública. Ele está na cabeça do sistema, né? E se você tem um líder da nação que é um assassino, que é o que ele é, né? Ele está pouco preocupado com o que está acontecendo. Pelo contrário, ele deve estar se divertindo, porque 70% dos mortos são aposentados, ele já se livrou mais ou menos de 2 ou 3 bilhões de reais por mês
de aposentadorias que ele está deixando de pagar, por mês não, por ano, talvez. Quem não é idoso aposentado é doente crônico, que ele também quer se livrar, para não dar despesa do sistema de saúde. O outro é o pobre, o preto, o periférico, que para ele também não interessa. E a gente segue nessa rotina de carnificina por absoluta falta de uma liderança decente no país. Então, a liderança ela é exercida pelo lado errado. Eu acabei de fazer uma pesquisa para o GGN de cidades brasileiras que estão usando ivermectina, ou, melhor dizendo, o kit de tratamento precoce, que vem ivermectina, zinco, vitamina D, e mais azitromicina, então esse kit aí. E eu estou fazendo a pesquisa, a quantidade de cidades que anunciaram isso. Depois de prefeitos eleitos, agora em 4 de março, já entraram com essa prática do kit de tratamento precoce. Então, assim, o que nós temos no país é a autoridade máxima no país, que deveria nortear os esforços para debelar a pandemia, de atacar a pandemia, atacar os efeitos maléficos de tudo isso aí, tudo isso que a gente está vendo, ele está incentivando os novos prefeitos a aderirem a um tratamento que não tem nada comprovado. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu fiz toda essa introdução, eu queria saber de você como médico, se você puder explicar para a gente. O que faz você tomar medicamentos sem a comprovada eficácia para atacar determinado problema? Se você vier a ser internado e tiver algum problema mais grave, o que essa ingestão descuidada de medicamentos pode atrapalhar no tratamento? Porque a gente sempre ouve, se você toma muito antibiótico, você cria uma superbactéria que não sei o quê. Então, assim, dá essa noção para o incauto. Olha, como eu tenho dito em outras entrevistas que eu tenho dado, esse é um filme que a gente já conhece. Você dá antibiótico em massa, você vai ter resistência bacteriana. Você dá parasiticida em massa, como ivermectina, que é um vermífugo e parasiticida ao mesmo tempo, você vai criar parasita resistente, vai criar verme resistente. Você já imaginou aparecer no Brasil uma cepa de piolho resistente à ivermectina? Nós estamos perdidos, né? A gente vai se coçar até o século 23. Né? Ou sarna, que também é tratado com ivermectina. Né? A ivermectina oferece um risco adicional de toxicidade hepática. Houve vários casos no Brasil de toxicidade hepática, de hepatite medicamentosa, algumas delas com evolução grave, demandando transplante agora. Né? E a outra coisa também é o custo. Né? A pessoa vai gastar, vai fazer um investimento financeiro em algo que não vai trazer absolutamente nenhum benefício para ela e que certamente pode trazer benefício para alguns. Mas, assim, o grande risco que eu vejo no uso dos antibióticos e desses parasiticidas, como a nitazoxamida e a ivermectina, é a chance que você está dando de surgimento de organismos resistentes que lá na frente vão dar trabalho para a gente. E esse filme já é conhecido. Né? Nelson, será que entramos na fase do desespero, que abraça qualquer coisa para poder tentar dar solução? Porque não é possível que tanta gente se desinforme ao mesmo tempo nessa proporção que nós estamos tendo no país. Lourdes, o mais grave de tudo é que as entidades médicas estão endossando isso. O Conselho Federal de Medicina está endossando isso. Os conselhos regionais de medicina estão endossando isso. Gente, a sensação que eu tenho como médico é traumática. Eu nunca imaginei na minha vida que as entidades representativas médicas iam estimular a prática de uma antimedicina, da anticiência. É uma coisa inacreditável isso. É uma coisa inacreditável. Esse tipo de medicamento, ele tem um efeito pior em organismos mais velhos? Olha, de forma genérica, não dá para a gente fazer essa afirmação. Eu acho que realmente o grande problema é a questão do surgimento de cepas resistentes, de parasitas, bactérias
e outras coisas, né? Eu acho que o problema maior é esse, né? Uma outra coisa que poderia acontecer, por exemplo, um efeito colateral comum da azitromicina é a diarreia, né? Da diarreia em 30, 40% dos pacientes. Ok, é um efeito colateral, a gente aguenta tal. Mas o problema é que o sintoma da doença também é diarreia. Então, entra com um fator de confusão. A gente não vai saber se o paciente está com a diarreia da Covid, com a diarreia do antibiótico. E, eventualmente, podem se somar as duas, né? E agravar o distúrbio de flora intestinal que o indivíduo vai ter, dificultando a recuperação tanto da diarreia como da recuperação da desidratação. A gente tem acompanhado pacientes que se desidratam, que se desmineralizam. A gente tem visto muito sódio baixo em pacientes de Covid, né? O sódio baixo é uma situação ameaçadora, pode provocar efeitos graves na pessoa e demanda uma reposição muito cuidadosa por parte do médico que está atendendo no pronto-socorro ou, eventualmente, numa terapia intensiva, né? Então, a gente não pode dar coisas que não ajudam, a gente não pode dar coisas que atrapalham, a gente não pode dar coisas que confundem pela questão de efeitos colaterais e sintomas e, fundamentalmente, coisas que não têm nenhum fundamento científico. Nelson, e essa questão da reinfecção? Explico o porquê da minha pergunta. Eu estou com 2 sobrinhos com reinfecção. Um casal. Eles tiveram no ano passado de forma branda, fizeram o isolamento, o tratamento em casa, médico orientando, mas tudo muito tranquilo. Foi só os 15 dias de reclusão, fechado no quarto, com cuidados adicionais, cada um quando teve. Agora veio a reinfecção. A reinfecção está vindo com mais força ou é a questão da cepa? Que cepa que pegou na reinfecção? Porque os 2 estão com reinfecção agora. Um hospitalizado, o outro não. Olha, Assim, né? a reinfecção, até o fim do ano passado, era um evento muito raro, era uma coisa assim que estava na escala de 1 para cada 50 mil, né? Agora, sem dúvida, essa estatística furou. Eu acho que ela está muito mais frequente, mas eu acho que são 2 fatores. Primeiro, você tem uma cepa nova, onde os anticorpos que a pessoa fez para outra cepa podem não estar tendo um efeito neutralizante tão bom. Mas como essa cepa nova ela se multiplica no nosso organismo 10 vezes mais do que a cepa anterior, são 10 vezes, não são 2, nem 3, nem 4, são 10 vezes. Então, as cargas virais que estão sendo transmitidas às pessoas que estão tendo contato são muito maiores. A gente já tinha aprendido lá atrás, com a primeira cepa, com as primeiras cepas, que a carga viral que a pessoa recebia no momento da infecção era um determinante da evolução do paciente, né? Então, agora, o que acontece? Essas cargas virais são muito altas. Então, o que acontece? O indivíduo que antes recebia a carga viral X e agora recebe a carga viral 10X, 5, 6 meses depois de ter tido a primeira infecção, que ele está com os anticorpos um pouquinho baixos, ele vai receber uma carga viral 10 vezes maior do que ele recebeu a primeira vez. Então, ele não vai ter um sistema imunológico preparado para enfrentar essa situação. Eu acho que essa é a teoria mais válida para explicar o aumento de casos de reinfecção que a gente está tendo, e acho que a gente vai observar isso doravante com uma intensidade talvez um pouco maior, por esses 2 motivos. Cepa diferente, carga viral muito maior. E isso nos apps bolsonaristas eles não explicam, né? Então, eu estou em pânico, eu estou vendo dentro da minha família, e agora eu fico imaginando, com a primeira vacina, as pessoas se colocando mais ainda à mercê do vírus, né? Que é a próxima pergunta, a vacina. Eu vi um comentário seu outro dia, falando da AstraZeneca, os problemas que ocorreram com a AstraZeneca, que são problemas comuns. Eu gostaria que você explicasse essa proporção de pessoas que têm uma reação adversa, o que são essas reações adversas, se der para colocar a gente de como funciona isso no organismo. Certo. Olha, a vacina da AstraZeneca, bem como todas as outras que estão sendo usadas, todas têm o potencial de provocar algum efeito adverso. Dor no local da injeção, uma pequena reação febril, uma pequena dor de cabeça, um dia ou 2 de uma certa indisposição. E, no caso dessas vacinas que estão sendo em uso, não passou disso.
Ninguém foi internado, precisou de um pronto-socorro por causa de uma reação da vacina, com uma meia dúzia de exceções de pacientes que tomaram a Pfizer nos Estados Unidos e na Europa e que tiveram reações alérgicas graves. Mas quem eram esses caras que tiveram reações alérgicas graves? Eram pessoas conhecidas portadoras de formas gravíssimas de alergia. É aquele cara que andava com a ampola de cortisona na carteira, que ele sabe que a qualquer momento ele respirou um cheiro de amendoim, ele tem um choque anafilático, né? Então, são pessoas que já sabiam que eram potenciais respondedores com crises alérgicas graves. Ninguém morreu, foram socorridos a tempo, talvez até com auto-socorro, já sabiam que estavam expostos a isso, e provavelmente a causa dessa reação alérgica é o seguinte: a vacina da Pfizer, ela é um fragmento do código genético do coronavírus circundado por uma capsulinha lipoproteica, né? Então, provavelmente, esse lipídio dessa cápsula é que desencadeou essa reação por alguma semelhança molecular aos alergenos aos quais esses pacientes são bastante sensíveis, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. No caso da AstraZeneca, houve o relato de fenômenos trombóticos, num número muito pequeno. Foram 34 eventos que foram contabilizados, até onde eu fiquei sabendo, no universo de 17 milhões vacinados, dando um incidente para cada 500 mil vacinados. Olha, é muito raro a gente ter uma vacina que dê um incidente para cada 500 mil vacinados. É muito baixa a incidência, né? Até onde eu conheci o assunto, eu alertei que eu, diante do conhecimento que eu tenho, eu não conseguiria acreditar que esses fenômenos trombóticos estavam associados à vacina. É muito mais provável que foi um fator de confusão, porque você tem trombose todo dia em qualquer lugar do mundo, né? Quanto mais idade, mais trombose tem. É um fator de risco. Além de fatores de risco genéticos próprios da pessoa, fatores ambientais, como cigarro, como determinados medicamentos, como repouso prolongado, obesidade. As pessoas estão em repouso prolongado em casa por estarem confinadas. Enfim, você tem todo um cenário aí para favorecer o surgimento de trombose que não tem relação com a vacina. E, além disso, você tem o fator coronavírus. O fator coronavírus é um fator trombogênico. Então, eu acho muito mais provável e plausível que essas pessoas tenham se contaminado poucos dias antes ou poucos dias depois da vacina e tenham tido esses fenômenos trombóticos que já são muito bem conhecidos e associados ao vírus, né? Felizmente, as autoridades confirmaram não haver conexão de causa e efeito entre a vacina e a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina boa, e ela já deve estar liberada para voltar ao uso em todos os países. Dada a velocidade com que essas vacinas foram desenvolvidas, você considera que o que a gente está vendo de eventos são bem razoáveis? Além de serem baixos, são bem razoáveis? Porque, assim, foi toque de caixa, né? Na realidade, Lourdes, a gente tem uma certa ilusão de que foi a toque de caixa. Vou te explicar por quê. Lembra do H1N1 em 2009? Sim. Quanto tempo levou para fazer a vacina da H1N1? Um ano, menos de um ano. É a mesma coisa. Em 10 ou 11 meses estava pronta. Por que ela ficou pronta tão rápido? Porque a tecnologia para vacina contra o vírus influenza já era completamente dominada. Então, era simplesmente você identificar a sequência genética, as sequências proteicas do vírus que você queria usar como alvo e produzir a vacina. Pronto. A mesma coisa aconteceu com o coronavírus. A tecnologia de vacina para o coronavírus já era dominada. A gente dá vacina para coronavírus nos nossos cachorros há 20 anos. Entendeu? Teve a SARS em 2003 na China, foi feita a vacina contra a SARS. Teve a MERS no Oriente Médio em 2011, 2012. A gente fez a vacina contra o coronavírus da MERS, que da SARS também era coronavírus. Então, não há absolutamente nada de surpreendente no fato dessa vacina ter ficado pronta em um ano. É simplesmente você adaptar os dados genéticos e antigênicos do vírus novo a um processo industrial completamente dominado e conhecido. Talvez a novidade seja a vacina da Pfizer e da Moderna, que usam fragmento genético puro, né? Encapsulada com essa capsulinha lipoproteica, então ela vai direto para o nosso sistema imunológico. É uma tentativa que nasceu
da tecnologia de vacinação contra o Ebola vírus, né? Então, também não é uma tecnologia totalmente nova. Então, eu afirmo com toda a segurança para você e para a nossa carinhosa audiência, não há nada de excepcional no fato dessa vacina ter ficado pronta em um ano. Nada. As tecnologias são totalmente conhecidas, dominadas, pré-existentes. O que talvez tenha favorecido seja um enorme investimento financeiro, que acelerou o fato de você poder fazer testes de larga escala, que foram feitos da mesma forma que em todas as outras vacinas, mas num tempo menor. Por quê? Porque você tinha mais dinheiro, você conseguia pagar estruturas maiores para testar mais pessoas ao mesmo tempo. É tudo isso que aconteceu. Agora, uma última questão. Esse soro do Instituto Butantan, o que diferencia, diferencia o tratamento? O soro da vacina. A vacina me impede de tomar, e o soro? Qual que é a ação dele no organismo? O que ele traz de benéfico? E se é benéfico isso? O soro ele está indicado para um paciente que tem um diagnóstico confirmado da doença coronavírus Covid-19 e que está na fase infecciosa, ou seja, aqueles primeiros 7, 8 dias que o vírus está se proliferando ativamente, né? Tenho muita dúvida se isso vai poder ser usado na fase inflamatória, que é uma fase de resposta imunológica que o vírus já não está tão presente, né? Então, para aquele indivíduo que está começando a fazer sintoma importante, lá pelo 7º, 8º dia, talvez um pouco antes, se ele for um paciente de alto risco, ele vai se beneficiar do soro. O que esse soro tem? Ele tem anticorpos contra o coronavírus. Então, você vai colocar na veia do indivíduo, ou intramuscular, não sei qual vai ser a via de aplicação, provavelmente endovenosa. Os anticorpos se distribuem pelo corpo inteiro, vão grudar em qualquer lugar onde o vírus esteja, neutralizando o vírus e impedindo a capacidade infectante do vírus. É um tratamento que a gente chama de tratamento passivo, né? A vacinação é um tratamento ativo, você induz o teu sistema imunológico a produzir células e anticorpos contra o vírus. O soro, não, ele já te dá um anticorpo pronto e você usa numa situação de emergência, como, por exemplo, um soro antitetânico, uma pessoa que pegou tétano e está na fase tóxica da doença, um soro contra a raiva, um paciente que foi mordido por um animal raivoso, para você evitar que o vírus se prolifere no organismo da pessoa. É um soro como outro qualquer. O soro antiofídico, para combater o veneno da cobra, né? Ele é feito exatamente com a mesma tecnologia, com a mesma forma. E pode, sim, servir como uma medicação de emergência para pacientes de alto risco ou pacientes que estejam desenvolvendo sintomas importantes associados à fase infecciosa da doença. Eu falei que era a última pergunta, mas eu quero fazer mais uma. Eu estou à tua disposição até às 7. Você faz atendimento, você tem os seus pacientes. Mudou alguma coisa no perfil de quem o procura, em termos de idade? Não, em termos de idade, acho que não mudou. Acho que está a mesma coisa. O meu perfil não dá para tomar assim como uma amostra muito, muito boa, porque hoje eu só atendo em consultório e só paciente particular, não estou mais no serviço público, né? Então, eu não vejo mais aqueles grandes volumes que eu via há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, esse ponto não mudou. O que mudou foi a cara do vírus, né? Ele está produzindo uma doença, em geral, mais sintomática, sintomas mais duradouros, né? A fase sintomática da doença de fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, dores de cabeça, às vezes excruciantes. Essa fase está durando bastante mais do que na fase inicial. Eu atribuo isso à presença das novas cepas, sem dúvida nenhuma. Nelson, eu te agradeço muito por essa conversa e vou continuar acompanhando os seus alertas nas redes sociais, porque ajudam também a gente que tem que passar alguma notícia adiante, né? Saber de fonte certa o que é que eu tenho para dizer aí ao meu leitor. Você falou fonte certa. Eu não me julgo dono da verdade, mas eu estou sempre procurando as melhores verdades, as melhores evidências e incorporando isso na prática clínica. Quando é baseado em ciência, a gente pode confiar. Exato. Eu parto desse princípio. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigado a você. Foi um imenso prazer estar com você, Luz. Um grande abraço. E até uma próxima. Um grande abraço. Até uma próxima. Tudo de bom.